sua vida, tá bom? Meus queridos, amanhã também nós vamos estar, se Deus quiser, providenciando o texto para estarmos colocando na TV para você poder estar lendo direitinho, tá bom? Eu gostaria de abrir aqui a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1 em diante, que diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era um enorme número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, Vamos aqui o texto. Só tu sabes, Então ele me disse: Profetiza a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem foi recebida. E então, quando eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, Deus me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-me: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro cantos ventos, e ó espírito, sopre dentro desses mortos, para que eles vivam. Então eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Versículo 11, então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: Nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi. Como estamos exterminados? Como fomos exterminados? Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor soberano: Ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, que bênção. Eu gostaria aqui de... Tem uma selfie aí, Diegão, antes da palavra para a gente colocar? Estou recebendo aqui algumas selfies. Eu vou só mandar um abraço aqui antes de começar a palavra, tá bom? Coloca aí para a gente mandar um abraço especial para quem está acompanhando o programa. Olha aí, que bênção. É Marina, Monteiro, que está acompanhando a programação. Um abraço, minha querida. Deus abençoe. Que alegria, é sempre bom saber que você acompanha o programa, lá do aeroporto, e eu fico feliz por saber que esse programa tem sido um canal de bênção para você. Um grande abraço, minha querida, que Deus abençoe, e estamos no momento da palavra agora. Aproveita e recebe aí no seu coração, tá bom? Estamos também ligados aí com nossa querida irmã, pedindo oração pelo seu neto, que está em Belém, e que ela crê que ele vai ser curado. Amém. A irmã Francisca, da congregação Monte Tabor, também, que está acompanhando a programação. Um abraço, irmã Francisca. Deus abençoe. Vamos agora para a palavra. Bom, eu acabei de ler um texto que retrata exatamente uma visão que Deus deu para um profeta chamado Ezequiel. E nessa visão, Deus queria mostrar àquele profeta a condição de um povo, a situação de um povo. Deus mostrou para o profeta, nessa visão, um vale de ossos secos. O que é um vale? Ali era como se fosse uma caverna, como se fosse um lugar, um cenário com muitos ossos. E Deus estava querendo mostrar para o profeta que o povo de Israel naquela época estava sendo comparado àqueles ossos secos. Por que eles foram comparados aos ossos secos? O próprio texto explica: porque o povo estava sem esperança. O povo havia se distanciado da vontade de Deus. O povo havia virado as costas para o Senhor. E todas as vezes que o homem faz isso, ele acaba recebendo em sua vida essa sequidão espiritual.
Todas as vezes que a pessoa vira as costas para a vontade de Deus, ela experimenta sequidão, ela experimenta desesperança. E a palavra de Deus diz que um abismo vai chamando outro abismo. Ninguém vira as costas para Deus feliz. Ninguém vira as costas para Deus e sai com felicidade no coração. Teve um jovem que se encontrou com Jesus e esse jovem era muito rico. E então ele chega para Jesus e pergunta para ele: mestre, o que eu faço para poder dar a vida eterna? Como Jesus sondou o coração daquele jovem, sabia que ele era apegado às coisas materiais, Jesus fez um teste com aquele jovem para saber se aquele jovem amava mais a Jesus do que os seus bens materiais e as suas heranças que ele havia herdado da sua família. Então Jesus olha para aquele jovem e diz assim: olha, em primeiro lugar, obedeça aos mandamentos. E então ele falou: eu já faço isso, mas é claro que ninguém consegue obedecer os mandamentos perfeitamente. É por isso que a salvação é pela graça, não é? E a obediência é resultado dessa salvação e não condição de fato para ser salvo. Agora, um ponto interessante é que depois de Jesus falar assim: obedeça os mandamentos, Jesus falou assim: então vai, vende o que tu tens e dê aos pobres. Quando Jesus falou isso, ele atingiu bem na raiz do apego daquele jovem. Foi uma experiência pessoal. Jesus sabe quais são os nossos apegos de verdade. Talvez o meu ou o seu apego não seja as coisas materiais, seja outras questões. Ele sabe aquilo que divide o nosso coração com Ele. Deus sabe aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. Ele sabe. E de verdade, Ele falou com aquele jovem porque Ele sabia que a raiz da situação e do problema daquele jovem é que ele era muito apegado às coisas materiais e à herança que ele tinha. Por isso que Jesus deu um golpe fatal exatamente na raiz do problema. Ele diz assim: ó, então pega o que você tem, vende tudo e me segue. Então a Bíblia diz que aquele jovem, por ser muito apegado às coisas materiais, virou as costas e saiu triste. Você vê que a Bíblia faz menção de dizer que ele saiu triste. Por quê? Porque ninguém vira as costas para Deus e sai feliz. Ninguém vira as costas para Deus e sai completo, e sai realizado. Toda e qualquer pessoa que vira as costas para o Senhor sempre sairá em tristeza, sempre sairá vazio. Por mais que essa pessoa busque em outros lugares aquilo que só Deus pode dar para ela, por mais que as pessoas busquem em relacionamentos, busquem no acúmulo de bens materiais, busquem novas experiências de farras e amizades, a pessoa vai buscando, vai bebendo dessa água e ela vai vendo que essas coisas de fato não nutrem o coração, não preenchem o espírito e nem satisfazem a alma. É um buraco gigante dentro do coração do ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus e por um relacionamento com Ele. Eu quero dizer a você que está me acompanhando nessa manhã que talvez você tenha buscado muitas respostas para a sua vida, só que talvez você está buscando nos lugares errados. E você tem buscado respostas para você em um novo relacionamento, você tem buscado respostas para ver se você é completo, para ver se você se torna planificado, feliz, no acúmulo do trabalho, das coisas materiais. Aí você vai tendo, e quando tem, continua vazio. Aí continua na busca de ter. Aí vai, quando tem de novo, vê que continua vazio e não é preenchido. E aí você também que me acompanha, talvez está buscando nas farras, nos amigos, né? Nas companhias, nas amizades, buscando uma satisfação para o seu ser. Quando você tem aquilo que você busca, terrenamente falando, você vê que é uma água como uma água salgada. Você sabe que a água salgada ela não mata a sede, ela simplesmente dá mais sede ainda. Assim é a busca do homem em lugares que levam ele a pensar que possam trazer satisfação, quando na verdade ele está longe da presença de Deus. Eu quero dizer para você que essa busca sua de satisfação, de propósito, de sentido para a sua vida, nada mais é do que saudade da presença de Deus. É isso mesmo. Você foi feito para amar e para adorar a Deus e para desfrutar dele para sempre. É por isso que você sente esse vazio, é por isso que você não é preenchido, é por isso que a paz ainda não habita dentro da sua consciência, do seu coração.
Porque o homem só tem paz de verdade quando ele tem paz com Deus, quando ele se entrega de todo o coração, quando ele experimenta um novo nascimento. E um novo nascimento, minha gente, não é uma experiência religiosa, não é uma experiência de congregar em uma igreja, não é se tornar religioso, não é ter um encontro com a religião. Não, a religião não tem capacidade de mudar a vida das pessoas. A religião só tem a capacidade de divertir elas por fora. Mas o que transforma de dentro para fora é o poder do Evangelho, é a presença de Cristo, é o encontro real com Jesus. E é disso que eu quero apresentar para você na programação. Eu não falo desse programa de religião. Esse programa não é um programa que quer dar religião às pessoas. Esse não é o meu objetivo. Meu objetivo aqui é falar de alguém. E essa pessoa, ela transforma. Essa pessoa restaura. Essa pessoa salva. Essa pessoa perdoa. Essa pessoa faz nascer de novo. Dele emana graça para você. Dele emana restauração para a sua vida. Dele emana vitória e triunfo para a sua fé. Quem é essa pessoa? Você já sabe na sua consciência. Ela é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem transforma. E é um relacionamento com Ele que pode preencher o seu coração de verdade. Amém? Preste atenção no que eu estou dizendo nessa manhã. De verdade, Ezequiel, ele foi levado a essa visão porque ele precisava saber a condição do povo. Todo verdadeiro profeta, ele recebe uma visão de Deus para entrar na realidade da condição espiritual daqueles que estão ao nosso redor. Talvez Deus já deu alguma visão para você e às vezes parece que só você vê a condição daqueles que estão ao seu redor. Parece que ninguém mais vê. Sabe por quê? Porque talvez, e possa ser que seja isso, Deus queira usar você para ser um agente de transformação no ambiente onde você está. Deus quer usar você para ser um agente de transformação no ambiente onde você vive. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde quer que seja. Ele colocou você lá e Ele está fazendo você perceber as necessidades espirituais daquele ambiente, porque Ele quer usar você como um agente de transformação, um instrumento de transformação nesse lugar. Amém? Agora veja bem, ontem eu falei o seguinte, que quando Deus deu a visão para o profeta, Ele sustentou aquele profeta com a presença dEle. Ninguém consegue atravessar um vale da vida sem a presença de Deus. Ninguém consegue atravessar a prova e as provações e as aflições sem ser consumido e devorado por elas, sem a presença de Deus. Agora vamos para o segundo ponto. Em segundo lugar, o próprio profeta disse que ele foi conduzido por Deus, guiado por Deus através dessa visão. Que o próprio Espírito Santo levou ele para essa situação. Veja bem, ninguém vai para o vale porque quer. Ninguém enfrenta as provações que está enfrentando porque deseja. Qualquer situação que você possa estar enfrentando agora não é porque você quer, não é porque você deseja. Ninguém pede para ir para o vale, ninguém pede para ir para as lutas, para os problemas, para as dificuldades. Muitas vezes nós somos levados a essa condição. Nós somos permitidos atravessar isso. O próprio Jesus, a Bíblia diz que após ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto. Tem situações que é Deus que permite eu e você atravessarmos, porque Ele quer trabalhar coisas em nossa vida. Ele quer trabalhar o propósito dele em nosso ser. E cada ser humano está em um processo pessoal com Deus. Cada ser humano. É por isso que ninguém enfrenta a provação que está enfrentando porque deseja. O próprio Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições. Mas através da graça, através do sustento e do poder do Espírito, nós podemos ter bom ânimo para vencer as batalhas, para vencer as provações. Existem dois tipos de deserto na vida. Existe o deserto que Deus leva você e existe o deserto que nós vamos sozinhos. Você sabia disso? Porque é decisão nossa virar as costas para Ele e ir embora. Existe o deserto que Deus leva você, lá você não vai morrer. Deus não vai permitir que você seja destruído nele. Deus vai sustentar você nesse deserto. Mas o deserto que muitas vezes nós vamos sozinhos, esse deserto é fruto das nossas escolhas.
é fruto das nossas atitudes, é fruto das nossas decisões e irmos em direção oposta à vontade de Deus para a nossa vida. Quais decisões têm levado você para longe do propósito de Deus? Eu quero declarar nessa manhã que o propósito dele ainda está de pé na sua vida. Você pode retornar. O livro de Apocalipse está escrito o seguinte: veja onde você caiu, retorna e segue em primeiro amor. Você pode ter tomado decisões para longe do propósito de Deus, das quais você está vivendo uma circunstância que você não queria viver agora. Mas na verdade, Deus está pronto a resgatar o seu coração de volta para Ele. E o Pai te espera. É tempo de você retornar para Ele antes que você se afaste para mais longe. Essa é a palavra de fato para o nosso coração. Todo cristão é levado ao vale. E quando nós somos levados ao vale, a Bíblia diz que nós sairemos desse lugar mais forte. Que nós sairemos dali mais maduros, mais experientes, mais crentes. Então eu quero declarar uma palavra profética para quem está me assistindo nessa manhã. O mesmo lugar de onde você caiu, Deus vai fazer você se levantar. O mesmo lugar de onde você foi colocado ou entrou em uma caverna, a palavra dele vai resgatar você daí. Do mesmo lugar de onde você foi encontrado, lançado ao chão, Deus vai reerguer você. Você crê nessa palavra? As provações, as aflições e os vales que nós atravessamos são para nos tornar mais fortes, mais maduros, mais experientes e mais dependentes de Deus. Deus lapida a fé cristã na moldura das aflições e nos ensina preciosas lições no quadro das provações. Que lição eu e você podemos aprender? De fato, meus queridos espectadores, talvez você está sendo levado pelo Espírito Santo a enfrentar situações que você não queria enfrentar. Mas Deus está com você nesse processo. Deus está com você nesse processo. Ouça a palavra da minha boca, que é de Deus para o seu coração. Você não está sozinho nesse processo. Ele está com você. Pode todo mundo abandonar você. Deus não abandona. E às vezes a gente pensa, não é? Às vezes a gente pensa que Ele abandona. Mas Ele disse que Ele não veio para quebrar a cana que já está frágil. Ele veio para os doentes e não para os sãos. E todo aquele que se achega a Ele, de maneira alguma, Ele lançará fora. É o que diz a palavra. Se achegue a Ele agora mesmo. Entenda que Ele está com você nesse processo. Ezequiel se sentiu só. Ele se sentiu só no processo do vale. Quantos de nós não nos sentimos assim? Quantos de nós não entramos em um certo silêncio de Deus, parecendo que nós não sabemos de fato a direção que Ele tem para nós? Agora, esse profeta diz que ele foi deixado nesse vale. O grande problema de muitas pessoas que vão ao vale é que elas não conseguem ver a presença de Deus e a ação do Espírito Santo no vale. Isso acontece comigo, isso pode acontecer com você. Porque muitas vezes quando o nosso barco está balançando e sendo açoitado pelas tempestades, a gente não consegue entender a visão que nós estamos tendo de Jesus para nós. Porque a força e o medo da tempestade, o medo do barco afundar, do barco naufragar, tira a nossa visão e a nossa compreensão daquele que está na nossa frente. Daquele que está caminhando sobre as águas rumo à nossa direção. Veja que os próprios discípulos, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, eles estavam tão apavorados por causa da tempestade, que eles pensaram que Jesus era um fantasma. Já pensou? Os marmanjos daquele tamanho, acreditando em fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus disse assim, não, sou eu. E aí Pedro assumiu ali a posição e disse assim, se és tu de verdade, então manda que eu possa ir até você caminhando sobre as águas também.
Então Jesus diz assim, então vem Pedro, vem caminhar comigo no poder, vem experimentar o que eu estou experimentando, vem vivenciar aquilo que eu posso de fato atribuir a você. E então Pedro desce do barco e dá o primeiro passo, e firma o seu primeiro passo na água. Quando ele firma o primeiro passo, ele firma o segundo passo. E lá está Pedro, sem afundar, simplesmente firmado sobre as águas, olhando para Jesus e fixado sobre a mesma palavra que criou ponte para ele até ele. Pedro está ali fixado. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar também em direção a Jesus. Jesus está diante dele, a tempestade está acontecendo e Pedro vai indo em direção a Cristo. Cada passo de Pedro que ele vai andando, ele vai percebendo que ele pode ir além quando ele confia na palavra de Jesus. Uau! Quando você confia na palavra de Deus, você pode ir além. Quando você confia na palavra de Deus, você pode superar aquilo que está à sua frente. Quando você confia na palavra de Deus, você pode ter segurança de avançar. Quando você confia na palavra de Deus, você pode firmar os seus pés, ainda que seja sobre estruturas frágeis. Mas você vai ter uma estrutura forte, que é a palavra de Deus. Então Pedro começou a andar em direção a Jesus. Só que a Bíblia mostra um ser humano, assim como eu e você, capaz, na verdade, com fragilidades, e que é capaz de tirar os olhos de Jesus e prestar mais atenção na força da tempestade, a ponto disso fazer com que ele comece a duvidar. E Pedro é um retrato de cada um de nós, que muitas vezes nós começamos caminhando firmados na palavra de Deus, firmados nessa segurança, firmados nessa ponte que a palavra de Deus cria para a gente ir e avançar, mas a gente começa a prestar atenção mais nas provações, nos problemas, nas aflições, e isso vai nos dando medo, isso vai nos dando inseguranças, porque a gente tira os olhos daquilo que está na nossa frente e começa a olhar ao redor. E a partir desse momento a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Eu não sei em que passo Pedro começou a afundar, ou em que momento, ou em que passo ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é o seguinte: em que passo você entrou em crise? Em que passo você começou a entrar em crise? Qual foi o momento que as crises começaram a assaltar o seu coração? Qual foi o momento que as crises começaram, de fato, a vir sobre a sua alma e trazer medo, insegurança para você? Eu não sei, mas Deus sabe qual foi o momento que os traumas começaram a devorar a sua alma. Mas eu quero declarar algo para você nessa manhã. Pedro, ao começar a afundar, ele solta de dentro para fora um clamor. Então ele fala assim: Senhor, salva-me. Quando ele diz isso, o Senhor já estava perto dele. E ele estende as mãos, segura Pedro e o levanta, firma de novo sobre as águas. É interessante isso aqui. E eu acabo de receber um outro princípio importante. Você que é um líder, você que prega a palavra e está firmado sobre a palavra para ir em direção aos propósitos de Cristo, muitas vezes você começa a afundar por causa do medo e da dúvida, não é? Mas eu quero declarar: clame para que Jesus possa sustentar você, porque Ele vai firmar você sobre as águas de novo. Ele vai firmar você sobre aqueles que você está liderando, sobre aqueles que você está conduzindo, sobre aqueles que você está direcionando para o reino de Deus. Eu quero declarar uma palavra para os líderes nessa manhã. Líderes que estão começando a afundar por causa da dúvida, por causa do medo. Aquele que sustentou Pedro é aquele que pode sustentar você. Aquele que não deixou Pedro afogar-se é o mesmo Jesus que não vai deixar você se afogar no mar das dúvidas, do medo, da incompreensão. Jesus jamais rejeita o clamor que Pedro fez. Qual era o clamor? Salva-me. Ele sempre atende a esse clamor. Qualquer pessoa que faz esse clamor do fundo do seu coração, ela é visitada pela salvação.
ela é alcançada pela vida eterna. Você quer isso sobre a sua vida? Então hoje mesmo você pode clamar: salva. Senhor, eu estou afundando. Senhor, eu estou sendo engolido pelas ondas das adversidades. Então levante o seu clamor e grite do fundo da sua alma: Senhor, me salva. E você vai ver a mão poderosa de Deus sustentando você. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tapados para que não possam ouvir. E as mãos dele não estão encolhidas para que não possam salvar. Então receba essa palavra hoje e agora. Ele pode salvar você. E não deixar com que você se afogue nesse mar de escuridão. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Você crê nisso? Nesse exato momento, o Senhor falou com muitas pessoas e falou com você que está me assistindo. Quero fazer uma oração aqui. A minha oração é em prol daqueles que se sentem que estão se afogando, que estão sendo submergidos, imergidos, devorados pelas ondas das adversidades. Eu não sei qual é a onda que está engolindo você, ou em que situação você está sendo puxado para baixo. Mas hoje o Senhor começa a te puxar para cima. Hoje o Senhor começa a reerguer você de volta. Se você crê nisso, receba essa palavra. Se você ainda está se afogando porque se distanciou de Jesus, é hora de você clamar a Ele: Senhor, me salva. Ele vai reerguer você e você não vai morrer afogado. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresento essa pessoa que ouviu essa palavra. Que o Senhor possa erguer ela das ondas e das águas que tentam lançá-la e empurrá-la para baixo, para o abismo, para a perdição. Que o Senhor estenda as tuas mãos agora e comece a reerguer essa pessoa, de dentro para fora, e ela receba força para crer, força para firmar os pés sobre as águas, força para olhar em direção de novo ao propósito, e que o Senhor libere um tempo novo sobre a vida dessa pessoa, de graça, bênçãos e vitória.